Dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast AMANS. Olá você, estamos iniciando mais um podcast da AMANS, é mais um episódio. Vamos receber hoje o subdelegado da Receita Federal, Adriano Zuba Braga. Ele vai falar aqui sobre recinto aduaneiro, que é um tema discutido aqui na AMANS, levantado pela AMANS juntamente com entidades de classes e que tem grande relevância para o desenvolvimento do norte de Minas Gerais, para a nossa região. Seja bem-vindo, subdelegado da Receita Federal do Brasil, Adriano Zuba Braga. A gente agradece pela presença do senhor aqui em mais um episódio do nosso podcast da AMANS. Bom dia, Luiz. Agradeço a AMANS e estamos aqui para falar um pouco sobre o recinto aduaneiro. Primeiramente, peço, por gentileza, que o senhor explique o que é recinto aduaneiro, para que o telespectador, o ouvinte da AMANS, do nosso podcast, possa saber o que se trata esse assunto. Certo. Recinto aduaneiro é uma área demarcada do território nacional, onde acontece, sobre o controle aduaneiro, o despacho de importação ou exportação. Na verdade, são áreas controladas onde mercadorias provenientes do exterior para o Brasil ou destinadas ao exterior, do Brasil para o exterior. Bom, uma outra pergunta que eu queria saber do senhor, subdelegado da Receita Federal, Adriano Zuba Braga. Como é essa união de entidades? A AMANS até promoveu encontros aqui para discutir sobre recinto aduaneiro, né? Nós temos a AMANS, temos a ACI, o InvestMoc, Prefeitura de Montes Claros, e com participação especial e muito importante da Receita Federal. O que o senhor explica sobre essa questão da importância da Receita Federal envolvida nessa proposta? É muito importante que esses atores aí, eles interajam para que haja a viabilidade desse projeto. Sim. Os órgãos representativos do setor privado, né, como foi citado a ACI, o InvestMoc, os órgãos representantes dos poderes públicos, como é o caso da Prefeitura e também da AMANS, e a Receita Federal, ele é o principal órgão de intervenção no comércio exterior. Então, a junção desses órgãos é muito importante para que seja viável a implantação em Montes Claros ou no norte de Minas de um recinto aduaneiro. Bom, e outra pergunta, delegado, é sobre essa discussão que ela vem desde os anos 80. Já se pensou em várias opções, né? No período onde foi discutido nos anos 80 a criação da Zona de Processamento e Exportação, a ZPE, e que acabou indo lá para Teófilo Otoni, não ficou aqui na nossa região. E posteriormente se discutiu o Porto Seco, mas não saiu do papel. E agora se fala em recinto aduaneiro. Qual é a diferença dessas três propostas? Certo. Primeiro eu vou ressaltar que não existe no norte de Minas atualmente nenhum recinto aduaneiro. Em Minas Gerais existe na região de Belo Horizonte, também no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata e no sul de Minas. A zona de processamento e exportação é uma zona em que empresas se comprometem a exportar a partir de 80% do faturamento. Então, essa zona é voltada para a exportação. Por sua vez, o Porto Seco ele é destinado tanto para importação quanto para exportação. Certo. Então, a abrangência é maior. Dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast AMANS. A AMANS promove a Semana de Fortalecimento Municipal, um grande encontro dedicado a fortalecer a gestão pública e impulsionar o desenvolvimento dos municípios do norte de Minas. Do dia 20 a 24 de outubro, o auditório da AMANS será palco de uma série de eventos que vai reunir gestores, técnicos e autoridades em busca de conhecimento, inovação e resultados. Serão dias de muito aprendizado, com temas que fazem total diferença no dia a dia das administrações municipais. Captação de recursos e emendas, atualizações da nota fiscal eletrônica e uma capacitação regional voltada à assistência social.
Participe da Semana do Fortalecimento Municipal da AMANS e descubra novas estratégias para fortalecer a gestão pública. Inscrições gratuitas. Olá, eu sou o Adriano, sou auditor fiscal da Receita Federal. A partir de 2026, a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica passa a ser obrigatória pela reforma tributária. E no dia 22 de outubro, a partir das 7h30 da manhã, vai ter um seminário técnico aqui no auditório da AMANS, onde vai ser discutido o e-social e a nota fiscal de serviço eletrônico. E a gente orienta e convida os municípios que participem desse evento para se inteirarem sobre o assunto, porque, ressaltando, a partir de 2026 vai ser obrigatório e vão ser discutidos assuntos de interesse desses municípios. E nos encontramos lá. Olá, gestores. A AMANS, em parceria com o MEC e com o apoio da Undime e da SEDUC, realizará no dia 29 de outubro uma capacitação sobre o novo PAR. Neste evento, teremos 2 momentos. O momento das falas dos palestrantes e teremos também o momento das oficinas práticas. Nessa oficina, apenas os coordenadores poderão participar. Lembrando que é apenas uma vaga por coordenador municipal. Não esqueçam de trazer o notebook para vocês acessarem o sistema. Nesse momento, trabalharemos apenas com os municípios que estão na lista na descrição do vídeo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 27 de outubro. Lembrando que são apenas 3 vagas por município. Então, garanta a sua. Dinâmico, atual, municipalista, feito para você. Com você, está no ar o podcast AMANS. Qual é o verdadeiro potencial exportador do norte de Minas e como ele pode justificar a implantação de um recinto aduaneiro? Atualmente, por volta de quase $1 bilhão o montante exportado no norte de Minas. Temos cidades importantes como Montes Claros, Pirapora é uma cidade que exporta muito. Na importação, essa cifra é menor, por volta de $300 milhões, e Montes Claros é a cidade que mais importa. A gente sabe que aqui é um polo econômico, Temos aqui um polo farmacêutico que está instalado e também tem perspectiva de crescimento desse polo farmacêutico. Temos também a fruticultura, temos a mineração, não só em Montes Claros como no norte de Minas, e temos outras indústrias que exportam, como é o caso do sandálias, como é o caso de cápsulas de café. Então, assim, temos esse potencial para que seja viável. Certo. A questão da madeira também, né? Sim, a madeira também temos no eucalipto, e outras plantio de madeira, sim, também é um potencial. Nós temos também agora notícias, a região de Gramagal mesmo, o nosso vice-presidente aqui da AMANS o prefeito Diego, sobre plantação de café em Gramagal, que está em grande avanço. Sim, quando é implantado um recinto aduaneiro, acaba atraindo também empresas que realizavam despacho em outras localidades, elas passam a ter uma viabilidade para realizar o despacho próximos a essas empresas. E aí esses números que eu falei são atuais, mas nada impede que cresça. Na verdade, a chance é que essas cifras sejam maiores ainda. O senhor falou aqui sobre os produtos que podem ser comercializados, que o norte de Minas tem grande potencial, mas também tem desafios de logística, Aí a questão que hoje nós encontramos isso, principalmente, é um desafio para os produtores rurais, locais, e o recinto aduaneiro pode transformar essa realidade? Sim, Montes Claros hoje é o segundo maior entroncamento rodoviário. E existe também o modal ferroviário, existe o modal aéreo e marítimo. A integração desses modais ela é muito importante. Essa logística ela facilita, ela reduz custos e reduz prazos, que esses fatores são muito importantes para que o comércio exterior seja mais eficiente e traga maiores receitas. Muito bem, estamos falando com o subdelegado da Receita Federal do Brasil, o senhor Adriano Zuba Braga. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência do nosso podcast da AMANS. Dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você.
Está no ar o podcast AMANS. No dia 21 de outubro, a AMANS, em parceria com a Receita Federal, promove o Fórum Recinto Aduaneiro no norte de Minas. O evento visa discutir o projeto que pode transformar toda a região em um polo de exportação e importação, fortalecendo a economia e gerando novas oportunidades. O palestrante será o auditor fiscal Flávio Coelho, delegado da Alfândega da Receita Federal, que trará uma visão técnica e prática sobre os benefícios dessa implantação. A programação se inicia às 13h30 aqui no auditório da AMANS e é voltada a gestores, empresários e lideranças regionais. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. Clique no link abaixo e se inscreva. Dinâmico, atual, municipalista, feito para você, com você. Está no ar o podcast AMANS. E voltamos com o podcast da AMANS. Hoje falando aqui um bate-papo bem descontraído, de grande importância e relevância para nós aqui da AMANS e também para as entidades de classe do norte de Minas Gerais, com participação da Receita Federal do Brasil na questão da montagem, da criação, do recinto aduaneiro aqui no norte de Minas, especificamente com a proposta para que Montes Claros assuma esse papel de criação. Vamos falar agora, delegado, de que forma a ampliação da malha ferroviária pela Petrocity pode reforçar o recinto aduaneiro e impulsionar o desenvolvimento regional. E nesta mobilização haverá participação do Estado, se haverá, dos municípios e do setor privado. Sim, esse investimento é de grande importância porque ele vai unir o modal ferroviário ao modal rodoviário. E essa ferrovia, o projeto é que ela passe por várias cidades, dentre elas Montes Claros. Sim. Ela vai unir também o Espírito Santo. Então ela vai integrar esses modais até os portos, e vai facilitar a exportação tanto de commodities, quanto dos produtos também que já são produzidos aqui, como foi citado aí, os farmacêuticos, tem a madeira, tem outros produtos da região, o café, e essa infraestrutura, ela é muito importante, ela facilita, ela reduz prazos, reduz custos, e esse projeto, em conjunto com a implantação de um recinto aduaneiro aqui, com certeza vai fomentar a economia da região do norte de Minas. Recentemente, o subdelegado da Receita Federal, Adriano Zuba Braga, o senhor participou aqui de uma reunião na AMANS, onde o senhor fez uma apresentação sobre esse tema de recinto aduaneiro, e entidades apontaram também a necessidade de ir em busca de potenciais investidores para que isso se torne realidade. Então, assim, é uma conversa que está bem adiantada e que está dentro da conformidade de uma criação mesmo desse recinto aduaneiro. Eu queria saber aqui o que vai acontecer, como experiências similares em outras regiões do Brasil podem servir de modelo, já que o senhor tem conhecimento de recintos aduaneiros, Porto Seco, de outras regiões, que deram certo e que está em pleno vapor de funcionamento. Sim, em Minas, por exemplo, na região do Triângulo Mineiro, tem esse Porto Seco. Recentemente, a Receita publicou um edital de licitação na modalidade de concorrência para um Porto Seco em Foz do Iguaçu. E empresas que já atuam nessa área ou que queiram iniciar na área de gestão de recintos aduaneiros, elas certamente vão poder buscar experiências que deram certo, como essas que eu mencionei, porque é uma área que tem toda a sua especificidade, e realmente depende de um investimento privado. Sim. Que é através de tarifas que são cobradas dos exportadores, dos importadores. São através dessas tarifas que a empresa vai obter receitas, que vão custear esse investimento. Muito bem. Delegado, eu queria saber também a questão. A AMANS, ela vai promover no próximo dia 21 um encontro importante para discutir esse tema aqui no próximo dia 21 no auditório aqui da AMANS, na nossa entidade, com discussão ampla e aberta sobre a criação do recinto aduaneiro aqui em Montes Claros.
A que pé está essa proposta? Quais os avanços além dessa mobilização? E o senhor já está convidado para participar com a gente desse evento aqui em Montes Claros, no próximo dia 21, no auditório da AMANS. Ô Luiz, muito obrigado, agradeço o convite, agradeço a AMANS. De fato, a gente fez uma apresentação aqui há uma semana atrás aqui na AMANS. Sim. Contamos com alguns interessados e no dia 21 vai ser um evento ainda maior, né, que vai reunir o poder público, prefeituras da região, não só de Montes Claros, também órgãos representativos das empresas, do setor privado, a Receita Federal, que é um órgão interveniente, demais interessados da sociedade civil. E esse evento ele é mais uma contribuição para fortalecer esse projeto. A gente aponta que um estudo de viabilidade econômica é importante, a gente sabe que já foram feitos alguns estudos e teria que ser atualizado, porque é um potencial muito grande e eventos como o que vai acontecer aqui na AMANS une esses interessados, né? Poder público, Receita Federal, setor privado, para que a gente consiga, para que todos interessados consigam realmente desenvolver esse projeto para que ele seja exitoso. Então eu agradeço o convite e fica o convite, né, para que as pessoas, o público em geral, possa comparecer no dia 21. Nós que agradecemos, subdelegado da Receita Federal do Brasil, o doutor Adriano Zuba Braga, que gentilmente atendeu o nosso convite, se deslocou até aqui para ceder essa participação aqui no nosso episódio do podcast AMANS. E em nome do presidente da AMANS e prefeito de São João da Lagoa, o Ronaldo Soares Mota Dias, e demais diretores da AMANS, agradecemos a presença do senhor, a participação, a parceria da Receita Federal em propostas de desenvolvimento para o norte de Minas, com participação da AMANS, que é de suma importância para a gente aqui, quantos e quantos eventos que a Receita Federal vem nos apoiando, participando, e o objetivo principal da AMANS é o desenvolvimento dos municípios, o desenvolvimento da área mineira da SUDENE, o desenvolvimento econômico, social, educação, saúde, ação social, tudo isso, e a gente, através aqui da AMANS, os nossos departamentos, prestamos esse serviço, prestamos para os prefeitos, para os municípios. Muito obrigado. E o episódio de hoje, gente, falamos então com o subdelegado da Receita Federal do Brasil, Adriano Zuba Braga, que gentilmente participou com a gente desse episódio. Próximo podcast, confira na TV AMANS na nossa programação. Muito obrigado pela participação e até o próximo episódio. Podcast AMANS.